O recente assassinato de Charlie Kirk durante um evento público em um campus universitário de Utah, nos Estados Unidos, causou grande comoção e repercussão internacional. Kirk era um ativista conservador muito conhecido, fundador da Turning Point USA, e uma voz influente na ala direita radical dos Estados Unidos. Ele foi morto por um tiro no pescoço enquanto debatia com estudantes liberais, em meio a uma plateia de cerca de 3.000 pessoas. Esse caso foi ligado imediatamente a tensões políticas profundas que têm marcado o país nos últimos anos. Esse episódio revela a dimensão extrema da polarização político-religiosa atual, um ambiente altamente carregado que mistura ideologias, fé e disputas intensas, principalmente dentro do cenário digital. Kirk, como figura proeminente do movimento conservador e aliado de Donald Trump, representava não só um posicionamento político, mas também um aspecto da chamada nacionalismo cristão, um movimento que defende um governo baseado em princípios cristãos, o que acrescenta uma camada religiosa à polarização política. Nos dias de hoje, esses conflitos não se limitam a debates ou dissensões pacíficas. Eles têm se traduzido em violência e intolerância, deteriorando o diálogo social e a convivência democrática. A mistura entre discursos fervorosos, identidades políticas e convicções religiosas cria um terreno fértil para confrontos muitas vezes perigosos, como bem demonstrou o assassinato de Kirk. Refletir sobre esse contexto exige atenção à necessidade de promover paz verdadeira, como característica do fruto do Espírito. Uma paz que constrói, ao invés de alimentar divisões que levam ao ódio e à violência. É um chamado para que a postura cristã e civil no debate público seja marcada pela sobriedade e respeito, mesmo em tempos tão turbulentos e polarizados. Na carta a Tito, o apóstolo Paulo escreve: "Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens." A fé politizada pode desviar nossas prioridades e enfraquecer nossa lealdade verdadeira. Nosso lar espiritual não é neste mundo, mas no céu, apesar de alguns negarem isso na prática. Muitas vezes, agimos como se nossa cidadania fosse terrena em vez de celestial. Essa confusão impede que vivamos de acordo com nossa verdadeira identidade bíblica, distorcendo o Evangelho e frustrando nossa missão. Devemos abandonar essas lealdades confusas e parar de tentar mudar a sociedade externamente, gastando recursos na aparência de moralidade. Nosso foco deve ser proclamar o Evangelho que transforma as vidas de dentro para fora, sem comprometer nossos valores. Não devemos deixar que nossas convicções ou ações políticas nos levem a tratar outras pessoas como inimigas. Em vez disso, devemos manter uma postura de compreensão, respeito e diálogo com aqueles que podem ter opiniões ou posições diferentes, especialmente na tentativa de alcançar, ajudar ou evangelizar. Devemos rejeitar o pecado, mas agindo sem preconceitos com os perdidos, lembrando que nossa verdadeira missão é evangelizar, não combater com ódio ou hostilidade. Deus não chamou a igreja para lutar por mudanças culturais por meio de leis ou decisões judiciais, mas para levar as pessoas ao encontro de Cristo e à salvação, e com isso termos leis mais justas e pautadas na palavra de Deus. A missão da igreja é ser um povo santo, um sacerdócio dedicado a Deus, proclamando as virtudes de quem nos chamou das trevas para a luz. Quando a igreja se torna moralista e se envolve demais com questões políticas e culturais, ela perde o foco da sua verdadeira missão, que é evangelizar e transformar a cultura através dos valores e virtudes do reino de Deus. Precisamos evitar hostilidades ao governo ou à sociedade, pois isso pode afastar as pessoas de Cristo.
Nosso esforço deve estar na nossa própria santidade e no exemplo de uma vida justa, para que a nossa conduta torne a mensagem do Evangelho mais verdadeira. Como disse o apóstolo Pedro na sua carta, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. O apóstolo Paulo testemunhava o poder transformador de Cristo através de uma vida de amor, compaixão e integridade. A verdadeira mudança social começa na nossa própria vida, refletindo o caráter de Cristo e demonstrando o amor de Deus a todos, inclusive aqueles que ainda não creem. Novamente cito a carta de Pedro: mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Tanto Pedro quanto Paulo não estão dizendo que devemos nos submeter apenas às autoridades que consideramos boas ou justas. Eles falam de uma forma mais ampla, lembrando a todos que é importante respeitar e obedecer aos governantes e às autoridades em geral, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Jesus nunca tomou partido por um lado ou outro, mesmo sabendo que muitas vezes as autoridades não eram justas. Ele sempre respeitou a ordem estabelecida, quando esta não contrariava a lei de Deus. Um exemplo disso é quando ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Embora Jesus não acreditasse que fosse certo os filhos de Deus serem obrigados a pagar impostos abusivos ao governo romano, ele nunca ensinou que seus seguidores fossem desobedientes ou insubordinados às autoridades. Pelo contrário, ele valorizava o respeito às instituições. O apóstolo Paulo nos orienta que devemos estar sempre prontos a fazer o bem, evitar calúnias, ser pacíficos e amáveis, demonstrando uma verdadeira mansidão para com todos. No mundo polarizado, política e religiosamente que vivemos, esse desafio é ainda maior, especialmente porque o mundo ao nosso redor está cada vez mais barulhento, caótico e confuso. Manter a calma e agir com mansidão diante de tudo isso é uma atitude que exige coragem e fé. Paulo explica que a responsabilidade do cristão de respeitar e obedecer às autoridades humanas não se baseia simplesmente na sua postura democrática ou em algum outro aspecto, mas sim na ideia de que essas autoridades são um meio que Deus estabeleceu para organizar a sociedade. Independentemente do ambiente hostil ao nosso redor, devemos sempre agir com bondade para as pessoas com quem cruzamos o caminho, fazendo bem por amor a Deus e aos outros. Nossa vida deve refletir a transformação espiritual que recebemos por meio de Jesus, demonstrando consideração, mansidão e ternura, especialmente com os que ainda não creem ou com os irmãos que erraram. Nosso chamado não é lutar por privilégios, mas viver com humildade, praticando boas ações e mostrando o poder da graça de Deus para transformar vidas. Termino aqui parafraseando uma palavra do pastor Augusto Nicodemos:
Mesmo tendo opiniões fortes sobre política ou cultura, é importante perguntar: isso honra a Deus? Edifica meu irmão? Promove a verdade ou só minha indignação? Não precisamos ficar calados, mas sim falar com sabedoria. Antes de agir ou compartilhar algo, busque a orientação de Deus em oração. Peça que Ele proteja suas palavras. O mundo busca gritos e manchetes, mas a igreja deve ser um exemplo da verdade e esperança, mostrando que um coração transformado reage com fé, não com raiva, confiando no governo soberano de Deus, mesmo diante das dificuldades. Que o Senhor te abençoe.